Isaías 55:11. Nada pode impedir o cumprimento da promessa de Deus. Talvez você tenha chegado até aqui carregando perguntas que ninguém vê. Promessas que pareciam claras no início, mas que com o tempo ficaram distantes, abafadas pelo cansaço, pelas tentativas frustradas e pelo silêncio. Há dias em que o coração se pergunta se aquilo que Deus falou um dia ainda está de pé. Mas hoje, não por acaso, esta palavra se levanta diante de você com autoridade e ternura. Isaías 55:11 declara: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Não é uma ideia humana, é um decreto eterno. A promessa de Deus não depende do tempo, nem da força, nem da circunstância. Ela depende apenas daquele que a pronunciou. Talvez você esteja cansado, mas Deus hoje te diz: aquilo que eu falei ainda está em movimento. Quando Isaías libera essa palavra, o povo atravessava um período de confusão, exílio e espera prolongada. Aos olhos humanos, nada indicava restauração imediata. Mas Deus não fala segundo o cenário visível. Ele fala a partir do seu propósito eterno. A palavra liberada não é poesia vazia, é semente viva. Ela carrega dentro de si o poder de cumprir aquilo que anuncia. E isso muda tudo, porque se a promessa não depende do seu controle, então ela também não é anulada pelo seu cansaço. É exatamente aí que Deus fala conosco, quando o humano já não vê saída, mas o céu continua trabalhando em silêncio. Na vida real, isso se manifesta de formas muito concretas. Na mãe que ora em silêncio enquanto todos dormem, pedindo forças para continuar. No trabalhador que sai cedo todos os dias sem ver resultados imediatos, mas permanece fiel. No jovem que sente o peso da indecisão sem saber qual caminho seguir. No idoso que convive com a solidão, mas ainda guarda uma esperança que não sabe explicar. Em todos esses cenários, a promessa continua viva. O Salmo 33 nos lembra que o plano do Senhor permanece para sempre. Provérbios reforça que o coração do homem pode fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalece. Confia. Confia mesmo quando não entende. Confia mesmo quando parece demorar. Escreva nos comentários: eu confio na promessa de Deus. Confia quando a mente tenta te convencer do contrário. Confia quando o tempo parece esticado demais. Confia quando tudo em volta grita atraso. Mas o céu declara processo. Nada pode impedir o cumprimento da promessa. Nem erros do passado, nem portas fechadas, nem palavras contrárias. O que Deus falou carrega destino. E aquilo que tem destino não se perde no caminho. Há um momento em que a fé deixa de ser apenas esperança e se torna decisão. Decisão de permanecer. Decisão de não abandonar a promessa no meio do processo. Porque Deus não se esquece. Ele não volta atrás. Ele não se contradiz. A palavra liberada prospera exatamente onde foi enviada. E se ela foi enviada à sua vida, ela não falhará. Declare em fé: nada foge ao controle do Senhor. Agora, permita que essa verdade alcance o coração. Não como informação, mas como descanso. Há coisas que você não precisa mais carregar sozinho. Há promessas que não exigem mais esforço humano, apenas rendição. O clímax da fé não é o grito, é a paz. A paz de saber que Deus está cumprindo mesmo quando você não vê. Senhor, fortalece agora quem ouve esta palavra. Renova a fé cansada, alinha o coração à tua promessa e traz descanso à alma aflita. Que cada pessoa seja envolvida pela certeza de que aquilo que tu falaste não falhará. Sustenta, guia e cumpre, segundo a tua vontade perfeita. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe. Que essa palavra alcance outras vidas e produza renovo, confiança e vitória. Porque quando Deus fala,
Nada pode impedir o cumprimento da promessa. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece suspenso. Orações feitas, promessas recebidas, palavras que um dia aqueceram o coração, mas que agora parecem distantes. O tempo passou, as circunstâncias mudaram e a mente começa a questionar se aquilo que Deus falou ainda está de pé. É nesse lugar de silêncio e expectativa que esta palavra se levanta hoje com autoridade. Isaías 55:11 declara: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Não é uma esperança frágil, é um decreto eterno. A promessa de Deus não depende da sua força, nem do seu ritmo, nem da aprovação das circunstâncias. Ela carrega dentro de si o poder do cumprimento. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez tenha aprendido a sorrir por fora, enquanto o coração luta por dentro. Mas Deus hoje te lembra que a palavra liberada não expira com o tempo. Ela não se perde no caminho. Ela não se anula no processo. Quando Deus fala, algo entra em movimento no invisível. E mesmo quando você não vê, o céu continua trabalhando. Nada pode impedir o cumprimento da promessa, nem atrasos aparentes, nem portas fechadas, nem erros do passado. O que saiu da boca de Deus carrega destino, propósito e vitória. Permaneça, respire, confia. Porque se Deus falou, Ele mesmo sustenta. E aquilo que Ele enviou à sua vida vai prosperar exatamente onde foi enviado. Escreva nos comentários: eu confio na promessa de Deus. Quando Deus declara que sua palavra não volta vazia, Ele está revelando algo que vai além do entendimento humano sobre tempo e resultado. Isaías 55:11. Não foi escrito para momentos fáceis, mas para estações em que o povo precisava aprender a confiar, mesmo sem sinais visíveis. Deus estava ensinando que a eficácia da promessa não está na resposta imediata, mas na fidelidade de quem a pronunciou. A palavra sai da boca de Deus carregando propósito, direção e cumprimento. Ela não depende do cenário, não se ajusta às crises e não se submete às limitações humanas. Ela prospera exatamente na missão para a qual foi enviada. Muitas pessoas confundem silêncio com ausência e espera com negação. Mas no reino, o silêncio muitas vezes é preparação. É no intervalo entre a promessa e o cumprimento que o caráter é fortalecido, a fé é refinada e a confiança é estabelecida. Deus não está atrasado quando parece que nada acontece. Ele está alinhando tudo para que no tempo certo o cumprimento seja completo. É exatamente aí que Deus fala conosco, quando o coração já não consegue mais se apoiar em evidências visíveis e precisa descansar apenas na palavra. Na prática da vida, isso se manifesta de forma muito clara. A mãe que ora todos os dias pelo futuro dos filhos, mesmo sem ver mudanças imediatas. O trabalhador que permanece íntegro, mesmo quando o reconhecimento não chega. O jovem que sente o peso das decisões e não enxerga qual caminho seguir. O idoso que convive com a solidão, mas se agarra às promessas que Deus fez ao longo da vida. Em todos esses cenários, a palavra continua ativa. O Salmo 119 declara que a palavra do Senhor é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Provérbios nos lembra que a confiança no Senhor endireita as veredas. Confia. Confia mesmo quando a lógica não explica. Confia mesmo quando o coração se sente cansado. A promessa não falha, porque Deus não falha. O que falha é a nossa tentativa de controlar o tempo do cumprimento. Quando tentamos apressar, duvidar ou reinterpretar o que Deus disse, o coração se inquieta. Mas quando descansamos, algo se alinha por dentro. Nada pode impedir o cumprimento da promessa. Nem o atraso aparente, nem a oposição externa, nem os erros que você acredita terem comprometido tudo. A palavra foi enviada com destino certo.
Escreva nos comentários: eu confio na promessa de Deus. Repita isso como um ato de fé. Confia quando a mente questiona. Confia quando o cenário contradiz. Confia quando o processo parece longo demais, porque a promessa não está parada. Ela está em movimento no invisível, sendo preparada para se manifestar no visível. E quando chegar, não será parcial, será completa. Há um ponto decisivo na caminhada espiritual em que Deus nos chama a compreender algo mais profundo. A promessa não é apenas algo que recebemos, é algo que nos sustenta enquanto caminhamos. Isaías 55 foi escrito para um povo que precisava reaprender a ouvir Deus acima das circunstâncias. Logo antes do versículo 11, o Senhor declara que seus pensamentos são mais altos do que os nossos e seus caminhos mais elevados que os nossos. Isso revela uma verdade essencial. Quando Deus libera uma palavra, Ele já enxerga o fim desde o início. O que para você parece demora, para Ele é alinhamento. O que parece silêncio, para Ele é estratégia. É por isso que a promessa não volta vazia. Ela não retorna porque nunca perde o alvo. Mesmo quando você sente que se afastou, que errou ou que não correspondeu como deveria, a palavra continua cumprindo o que foi determinada a fazer. Deus não se surpreende com suas fraquezas. Ele não revoga promessas por causa de momentos de dúvida. A fidelidade de Deus não é reativa, é constante. É exatamente aí que Deus fala conosco, quando o coração começa a perceber que não se trata mais de merecimento, mas de confiança. Na vida cotidiana, essa verdade precisa sair do discurso e entrar na prática. Pense na mulher que carrega responsabilidades demais e se pergunta até quando terá forças. Pense no homem que sente o peso de sustentar uma casa enquanto luta contra o medo de falhar. Pense no jovem que ora por direção, mas se sente perdido entre escolhas. Pense no idoso que olha para trás e se pergunta se ainda há algo reservado para o seu amanhã. Em cada uma dessas realidades, a promessa continua operando. O Salmo 37 declara que o Senhor sustenta os passos do justo, mesmo quando ele tropeça. Provérbios afirma que o justo pode cair, mas se levanta, porque o Senhor o ampara. Nada pode impedir o cumprimento da promessa. A inquietação surge quando tentamos medir o agir de Deus pelo relógio humano. O coração começa a se cansar quando olha apenas para o que ainda não aconteceu. Mas Deus nos convida a olhar para o que já foi dito. A palavra liberada é uma âncora. Ela mantém o coração firme enquanto tudo parece instável. Confia. Confia quando o cenário muda. Confia quando as respostas não chegam. Confia quando o processo exige paciência. A promessa não está condicionada ao seu estado emocional, mas à fidelidade de Deus. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa declaração não é apenas palavras. É posicionamento espiritual. É escolher descansar mesmo quando a mente quer correr. É escolher permanecer mesmo quando o coração quer desistir. Porque aquilo que Deus enviou não volta vazio. Ele prospera. Ele se cumpre. Ele alcança o objetivo para o qual foi enviado. Há um momento em que o coração precisa aprender a descansar antes de ver. A fé verdadeira nasce quando a confiança se mantém mesmo sem evidências visíveis. E quando esse descanso acontece, algo se organiza por dentro. A ansiedade diminui, o peso se alivia, a esperança se renova, a promessa continua viva, em movimento, e nada pode impedir o seu cumprimento. Existe um momento silencioso na caminhada da fé em que Deus começa a trabalhar de uma forma que não pode ser explicada, apenas percebida. É quando tudo parece igual por fora, mas algo já mudou por dentro. Isaías 55:11 continua ecoando nesse ponto porque a promessa não age apenas no resultado final, ela age no processo. Antes de se cumprir no visível, a palavra começa a reorganizar o interior.
É nesse estágio que muitos desistem, não porque Deus falhou, mas porque ainda não aprenderam a reconhecer o agir invisível. Mas é exatamente aí que Deus fala conosco, quando o coração começa a entender que fé não é ver primeiro, é confiar primeiro. A palavra de Deus não é imediatista, ela é precisa. Ela não acelera para satisfazer a ansiedade humana, nem atrasa para punir a espera. Ela se move no ritmo perfeito do propósito, quando Deus declara que sua palavra prospera naquilo para que foi enviada. Ele está dizendo que nada acontece fora de lugar. Cada espera tem função, cada pausa tem intenção, cada silêncio carrega direção. O problema é que quando o coração não entende o processo, começa a interpretar a espera como abandono. Mas Deus nunca abandona aquilo que Ele mesmo iniciou. Na vida real, isso se manifesta de maneira muito prática. A mãe que continua cuidando mesmo exausta, sem ouvir reconhecimento, mas sustentada por uma promessa silenciosa. O trabalhador que permanece honesto, mesmo quando caminhos mais fáceis se apresentam. O jovem que decide não avançar por impulso e aprende a esperar a direção certa. O idoso que encontra paz ao perceber que sua história não terminou, apenas entrou em outra estação. Em todos esses cenários, a promessa não está parada, ela está amadurecendo. O Salmo 27 declara que devemos esperar no Senhor com coragem. Provérbios ensina que a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A promessa pode parecer distante, mas ela está crescendo em raízes profundas. Há um ponto em que Deus nos chama a mudar a pergunta. Em vez de "quando vai acontecer?", Ele nos convida a perguntar: "O que está sendo formado em mim enquanto espero?" Porque o cumprimento da promessa sem preparo gera instabilidade, mas o cumprimento após o processo gera sustentação. Nada chega antes da hora, porque nada pode ser sustentado antes do tempo. Confia. Confia mesmo quando o coração quer respostas rápidas. Confia quando o silêncio parece longo. Confia quando o processo parece injusto. A promessa não se perde no caminho, ela se fortalece. Escreva nos comentários: "Eu escolho confiar, mesmo sem ver." Essa declaração alinha o coração ao ritmo de Deus. Ela interrompe a ansiedade e ativa a esperança. Quando você confia, algo muda no ambiente espiritual. A pressão diminui, a comparação perde força, o medo se dissolve aos poucos, porque a promessa não depende da sua pressa, mas da fidelidade de Deus, e Ele não falha. Há uma maturidade espiritual que nasce apenas na espera. É nela que aprendemos a descansar sem controle, a permanecer sem garantias visíveis e a caminhar sem atalhos. Quando esse nível é alcançado, a promessa já está muito mais próxima do que parece, porque Deus nunca trabalha apenas no destino, Ele trabalha na pessoa que vai receber o cumprimento. E quando tudo estiver alinhado, a palavra se manifestará com clareza, força e propósito. Nada pode impedir o cumprimento da promessa, nem o tempo, nem o processo, nem o silêncio, porque o que Deus falou continua avançando, mesmo quando você não vê. Chega um ponto em que a fé deixa de ser apenas algo que acreditamos e passa a ser algo que vivemos no cotidiano. É aqui que Isaías 55:11 se torna profundamente prático. A promessa não foi feita para ficar guardada em um versículo bonito, mas para sustentar decisões reais, escolhas difíceis e atitudes silenciosas. Deus não cumpre sua palavra apenas no grande evento final. Ele a cumpre diariamente, enquanto você levanta, trabalha, cuida, insiste e permanece. É nesse chão da vida comum que a promessa prova sua força. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo o que faz parece pequeno demais diante do que espera. Mas Deus age exatamente assim, no detalhe, no invisível, no ordinário.
A mãe que prepara o café enquanto carrega preocupações no coração está vivendo a promessa quando escolhe não desistir. O trabalhador que continua honesto mesmo sob pressão está vivendo a promessa quando decide confiar. O jovem que resiste à pressa e escolhe esperar está vivendo a promessa quando prioriza a direção de Deus. O idoso que acorda mais um dia com gratidão, mesmo com limitações, está vivendo a promessa quando reconhece que ainda há propósito. Nada disso é perda de tempo. Tudo isso é cumprimento em construção. É exatamente aí que Deus fala conosco. Porque muitos esperam que a promessa mude primeiro o cenário externo, quando na verdade Deus começa mudando o interior. Ele fortalece o caráter antes de abrir a porta. Ele amadurece a fé antes de revelar o resultado. O Salmo 121 declara que o Senhor não dorme nem cochila enquanto guarda os seus. Provérbios ensina que o coração confiante permanece firme mesmo em tempos difíceis. A promessa está ativa quando você escolhe continuar, mesmo cansado. Ela se manifesta quando você decide confiar, mesmo sem aplausos. O problema não é a demora do cumprimento, mas a tentação de abandonar o processo. Muitos desistem no meio porque acreditam que o esforço não está valendo a pena. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Ela está produzindo algo que você ainda não consegue medir. Cada atitude de fidelidade é uma semente plantada. Cada escolha alinhada é uma confirmação de que a promessa continua viva. Confia. Confia quando o dia parece comum demais. Confia quando não há sinais extraordinários. Confia quando o coração se pergunta se vale a pena continuar. Escreva nos comentários: eu não vou desistir da promessa. Essa declaração fortalece o espírito. Ela rompe com a ideia de que apenas grandes mudanças visíveis contam como resposta de Deus. O céu celebra cada pequeno passo de obediência. A promessa se cumpre no conjunto, não apenas no evento final. O processo faz parte do cumprimento. Há um tipo de vitória que nasce antes do resultado, a vitória de permanecer. Quando você aprende a viver a promessa antes de vê-la, algo se estabiliza por dentro. A ansiedade perde espaço. A comparação deixa de dominar. O coração encontra descanso, porque quem confia não vive à mercê das circunstâncias, vive sustentado pela palavra. Nada pode impedir o cumprimento da promessa, porque ela já está se manifestando em você, no caráter, na perseverança, na maturidade e na fé. E quando o cenário externo finalmente mudar, você estará pronto para sustentar aquilo que Deus sempre planejou entregar. Há um momento em que Deus começa a revelar algo ainda mais profundo. A promessa não caminha sozinha. Ela é confirmada por toda a Escritura. Isaías 55:11 não está isolado. Ele conversa com gerações, com salmos cantados em noites difíceis e com provérbios escritos para orientar passos em dias confusos. Quando Deus fala, Ele confirma. Quando Ele promete, Ele sustenta. A palavra liberada carrega coerência eterna. Por isso a promessa não se contradiz, não se perde e não falha no meio do caminho. O Salmo 89 declara que Deus não viola a sua aliança, nem altera aquilo que saiu dos seus lábios. Isso muda a forma como olhamos para a espera. Não estamos aguardando algo incerto, estamos descansando em algo já estabelecido. Provérbios 19 nos lembra que muitos são os planos do coração humano, mas o propósito do Senhor é o que permanece. Isso significa que, mesmo quando nossos planos mudam, a promessa continua intacta. Mesmo quando nossas escolhas falham, o propósito de Deus segue firme. É exatamente aí que Deus fala conosco, quando percebemos que a sustentação não vem da nossa constância, mas da fidelidade dele. Na prática da vida, essa confirmação traz alívio ao coração cansado.
A mãe que sente culpa por não conseguir fazer tudo perfeitamente precisa lembrar que Deus sustenta os que confiam. O trabalhador que teme perder o controle do futuro precisa ouvir que o Senhor dirige os passos. O jovem que se sente pressionado a decidir rápido demais precisa saber que a sabedoria cresce com a espera. O idoso que acha que o tempo passou precisa ouvir que os justos florescem até na velhice. Os salmos reforçam: o Senhor é refúgio e fortaleza. Provérbios confirma: quem confia no Senhor está seguro. A promessa é reforçada, sustentada e confirmada em toda a palavra. Há uma segurança que nasce quando o coração entende que Deus não fala de forma isolada. Ele constrói uma verdade sólida ao longo do tempo. Cada texto bíblico reforça o outro. Cada promessa aponta para a mesma fidelidade. Isso nos livra da instabilidade emocional, porque passamos a confiar não apenas em um versículo, mas no caráter de Deus revelado por toda a Escritura. Confia. Confia quando a mente tenta negociar a promessa. Confia quando o medo tenta reinterpretar o que Deus já disse. Confia quando o passado tenta te convencer de que é tarde demais. Escreva nos comentários: a promessa de Deus permanece firme. Essa declaração realinha o coração com a verdade. Ela corta a dúvida antes que ela crie raízes. Quando você declara, algo se fortalece por dentro. A fé se organiza. A esperança se firma, porque a promessa não depende da sua leitura momentânea das circunstâncias, mas da palavra eterna que atravessa gerações. Existe um descanso especial quando percebemos que não estamos segurando a promessa com as mãos, mas sendo sustentados por ela. É a promessa que nos carrega nos dias difíceis. É ela que nos mantém quando a força acaba. É ela que nos lembra que Deus não muda, mesmo quando tudo muda ao redor. Nada pode impedir o cumprimento da promessa, porque ela está alicerçada em um Deus que não mente, não falha e não se esquece. Quando essa consciência se estabelece, o coração se aquieta. A ansiedade perde espaço, a comparação deixa de governar, a fé amadurece e você passa a caminhar não pela urgência do agora, mas pela certeza do que já foi declarado. A promessa segue avançando, firme, viva, em cumprimento. Há um ponto na caminhada espiritual em que Deus nos chama a repetir a promessa até que ela governe a mente. Não porque Ele precise ouvir novamente, mas porque o coração humano precisa ser realinhado. Isaías 55:11 começa a cumprir seu efeito mais profundo quando a palavra deixa de ser apenas algo que você escuta e passa a ser algo que você declara, lembra, repete e guarda. A promessa precisa ocupar espaço onde antes morava o medo. Ela precisa ser repetida até silenciar a dúvida. É assim que a fé se estabelece. Confia. Confia quando o pensamento tenta criar cenários negativos. Confia quando a lembrança do passado tenta te convencer de que nada vai mudar. Confia quando a ansiedade insiste em antecipar dores que ainda nem existem. A promessa não volta vazia, porque ela trabalha também na mente. Ela reorganiza pensamentos, corrige percepções distorcidas e devolve ao coração a capacidade de esperar sem desespero. É exatamente aí que Deus fala conosco, quando escolhemos substituir o barulho interno pela verdade eterna. Na prática da vida, essa repetição é essencial. A mãe cansada precisa repetir para si mesma que Deus sustenta. O trabalhador aflito precisa repetir que o Senhor é quem abre e fecha portas. O jovem indeciso precisa repetir que Deus guia os que confiam. O idoso solitário precisa repetir que o Senhor não abandona em nenhuma estação da vida. O Salmo 42 nos ensina a falar à própria alma quando ela se abate. Provérbios nos lembra que a vida e a morte estão no poder da língua. O que você repete, você fortalece. O que você declara em fé, você planta no espírito.
A promessa cresce quando é lembrada. Ela ganha força quando é verbalizada. Ela se estabelece quando passa a ser mais presente do que o medo. Confia. Confia quando tudo parece instável. Confia quando as emoções oscilam. Confia quando o processo exige paciência além do confortável. Nada pode impedir o cumprimento da promessa, porque ela já está ocupando o lugar certo dentro de você. O inimigo não precisa roubar o futuro. Basta confundir a mente. E é por isso que Deus nos chama a repetir a verdade. Declare agora: nada pode impedir o cumprimento da promessa. Essa declaração não é simbólica, ela é estratégica. Ela reposiciona o coração. Ela quebra ciclos de pensamento que alimentam a ansiedade. Quando você repete a promessa, você escolhe confiar acima do sentir. E isso gera estabilidade espiritual. A fé deixa de depender do humor do dia e passa a se apoiar na fidelidade de Deus. Existe um fortalecimento que acontece quando a palavra se torna familiar, quando ela deixa de ser novidade e passa a ser fundamento. É nesse estágio que o coração não se abala com facilidade. As circunstâncias ainda existem, mas já não dominam. O processo ainda continua, mas já não desespera. Porque a promessa está viva, presente e repetida até criar raízes profundas. Nada pode impedir o cumprimento da promessa, porque ela já governa seus pensamentos, suas palavras e sua postura. E quando a mente se alinha com o que Deus disse, o caminho começa a se abrir no tempo certo. A promessa continua avançando, firme, inabalável, viva. Há momentos em que a fé precisa sair do silêncio interior e ganhar forma em atitudes espirituais conscientes. É aqui que a promessa começa a ser ativada pela declaração, não como um ritual vazio, mas como um posicionamento do coração. Deus já falou, a palavra já foi liberada. Agora, Ele nos convida a concordar com o que Ele disse. Isaías 55:11 não pede passividade, pede alinhamento. Quando você declara aquilo que Deus prometeu, você não está tentando convencer o céu. Você está treinando o seu espírito a permanecer firme enquanto o cumprimento não se manifesta. É exatamente aí que Deus fala conosco, porque muitos acreditam em silêncio, mas se enfraquecem quando precisam se posicionar. A declaração em fé não é para quem já venceu, é para quem escolhe confiar no meio do processo. Quando você diz "eu confio", algo se estabelece no invisível. Quando você declara "nada pode impedir a promessa", você fecha portas para o medo e abre espaço para a paz. O Salmo 116 declara que creu, por isso falou. Provérbios ensina que a boca do justo produz sabedoria. A fé que não se expressa corre o risco de ser abafada pelas circunstâncias. Na vida prática, essas declarações acontecem nos momentos mais simples. A mãe que, mesmo cansada, declara que Deus sustenta sua casa. O trabalhador que, mesmo inseguro, declara que o Senhor dirige seus passos. O jovem que, mesmo confuso, declara que Deus revelará o caminho. O idoso que, mesmo em silêncio, declara que ainda há propósito. Essas palavras não mudam Deus. Elas mudam quem as declara. Elas alinham o coração com a promessa e impedem que a ansiedade assuma o controle. Confia. Confia ao falar. Confia ao declarar. Confia ao alinhar sua voz com a verdade. A promessa não é frágil, mas o coração humano precisa ser fortalecido diariamente. Nada pode impedir o cumprimento da promessa quando você decide concordar com ela. O inimigo tenta semear dúvida com pensamentos repetidos, mas Deus nos chama a responder com declarações repetidas de fé. Onde o medo insiste, a verdade precisa ecoar mais alto. Escreva nos comentários: "Eu concordo com a promessa de Deus." Declare em fé: "Nada pode impedir o que Deus já determinou." Esses atos simples criam estabilidade espiritual.
Eles não aceleram o tempo de Deus, mas fortalecem você para atravessar o processo sem se perder. Há um poder silencioso em alinhar palavras, pensamentos e fé. Quando isso acontece, a promessa já não é apenas algo que você espera, é algo que você sustenta com convicção. Existe um nível de maturidade espiritual em que o coração aprende a declarar mesmo sem sentir. É nesse nível que a fé se torna firme. As emoções oscilam, mas a declaração permanece. O cenário muda, mas a promessa continua. E quando esse alinhamento acontece, o caminho começa a se desenhar com mais clareza. A promessa segue avançando, agora acompanhada por um coração que aprendeu a falar fé no meio da espera. Há um ponto em que a mensagem deixa de ser apenas consoladora e se torna um chamado à confiança plena. É aqui que a fé alcança seu clímax. Isaías 55:11 não apenas afirma que a promessa se cumprirá, ele confronta tudo o que tenta se levantar contra ela. Quando Deus diz que sua palavra prospera naquilo para que foi enviada, ele está declarando que não existe força contrária capaz de interromper o que foi determinado no céu. O medo pode tentar gritar, as circunstâncias podem tentar confundir, o passado pode tentar acusar, mas nenhum deles tem autoridade sobre aquilo que Deus já decidiu cumprir. É exatamente nesse momento que o coração precisa fazer uma escolha definitiva, confiar mesmo sem garantias visíveis. Não é fé baseada em sinais, é fé baseada em caráter. O caráter de Deus. Porque o mesmo Deus que falou é o Deus que sustenta, que guarda e que conduz até o fim. O Salmo 46 declara que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Provérbios ensina que quem confia no Senhor permanece seguro. Essa segurança não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que a promessa está acima deles. Na vida real, esse clímax se manifesta quando a alma decide parar de lutar contra o processo e passa a descansar na direção de Deus. A mãe que solta o controle e confia o futuro dos filhos ao Senhor. O trabalhador que entrega o medo do amanhã e continua fiel hoje. O jovem que para de se comparar e escolhe esperar a sua própria estação. O idoso que troca a inquietação pela gratidão e descansa na fidelidade de Deus. Quando essa decisão acontece, algo se rompe no invisível. A ansiedade perde força, a pressão diminui. O coração encontra paz. Confia. Confia quando tudo parece instável. Confia quando a resposta ainda não chegou. Confia quando o silêncio se prolonga. Confia quando o processo exige mais paciência do que você imaginava ter. Nada pode impedir o cumprimento da promessa porque ela não depende da sua constância, mas da constância de Deus. Ele não se cansa, ele não se distrai, ele não volta atrás. Declare agora com fé: eu descanso na promessa de Deus. Essa declaração sela o clímax espiritual. Ela marca o momento em que a fé deixa de lutar e passa a repousar. Quando você descansa, você não está desistindo, está confiando. Está dizendo ao céu que acredita mais na palavra do que nas circunstâncias. Isso libera uma paz que não pode ser explicada, apenas sentida. Existe uma autoridade espiritual que nasce quando o coração aprende a descansar em Deus. Não é passividade, é confiança madura. É saber que, mesmo que tudo ao redor pareça incerto, a promessa continua firme. Ela não está ameaçada, ela não está atrasada. Ela está sendo cumprida exatamente como foi enviada. Nada pode impedir o cumprimento da promessa, nem o tempo, nem o medo, nem o processo, porque o que Deus falou permanece, vivo, ativo, irrevogável. Senhor, diante da Tua presença nós silenciamos o coração e descansamos na Tua palavra. Tu és fiel em tudo o que dizes e perfeito em tudo o que fazes. Hoje entregamos a Ti cada promessa que parecia distante, cada espera que cansou a alma, cada dúvida que tentou enfraquecer a fé.
Fortalece agora quem ouve esta mensagem, renova as forças de quem está cansado, traz paz a quem luta por dentro e esperança a quem quase desistiu. Que a tua palavra cumpra exatamente aquilo para o qual foi enviada, no tempo certo, da forma certa, com plenitude e vitória. Sustenta, guarda e conduz cada vida sob a certeza de que nada pode impedir o cumprimento da tua promessa. Amém. Se esta palavra encontrou o seu coração, entenda que isso não foi por acaso. Deus sabe exatamente quando falar, como falar e a quem falar. O que você ouviu hoje não é apenas uma mensagem de consolo. É um lembrete de que o céu continua em movimento a seu favor. A promessa permanece viva, ativa e em cumprimento, mesmo quando os olhos ainda não veem. Leve essa palavra com você nos dias comuns, nas decisões silenciosas e nos momentos em que a fé for colocada à prova. Sempre que o medo tentar voltar, lembre-se, o que Deus falou não volta vazio. Permita que essa verdade se torne parte da sua caminhada. Relembre, declare, confie. Há renovo disponível para quem escolhe descansar em Deus. Há força nova para quem decide permanecer. Há vitória preparada para quem não abandona a promessa no meio do processo. Nada pode impedir o cumprimento daquilo que Deus já determinou. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e caminhe conosco. Compartilhe este vídeo para que essa palavra alcance outras vidas que precisam de renovo, esperança e direção. Que a paz de Deus guarde seu coração, que a confiança seja restaurada e que você siga os próximos dias com a certeza de que o céu está trabalhando mesmo quando tudo parece em silêncio. Porque quando Deus fala, a promessa se cumpre.